fruto. Boa tarde, pessoal. Hoje é 24 de abril de 2025, 17h38. Estamos aqui no nosso segundo estudos online. Teremos a generosa, inteligentíssima facilitação do Guilherme, uma pessoa brilhante. E lembrando a vocês que semana que vem é feriado, a gente não vai ter encontro de estudos humanistas. O próximo encontro tem a facilitação da Yara. E, em sequência, gente, por favor, preencham as suas facilitações, porque aqui é um encontro solidário, cada um ajuda um pouquinho, é uma oportunidade de ser o puxador do encontro. Todo mundo está lendo, a gente depois vai conversar dinamicamente, tá? Sem mais delongas, com vocês, a magistral facilitação do Guilherme. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Eu já me apresentei semana passada, mas eu vou me apresentar novamente, né? Eu me chamo Guilherme Leonardo, eu sou um psicólogo formado pela Unip de São José dos Campos, sou especialista em psicologia clínica pelo Instituto NUCAF, que é Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica e Existencial, palavrão, né? E atualmente eu também sou integrante do NUCAFRO, que é um coletivo de pessoas afro-indígenas e descendentes do mesmo instituto. Também possuo um podcast chamado Psicologia na Contramão, no qual eu me dedico a conversar sobre temas relacionados à psicologia de uma maneira que seja acessível, não academicista e também não hegemônica, né? Eu acho que se tem alguma coisa que eu e o Fernando a gente compartilha bem é querer tornar o conhecimento acadêmico acessível a todo mundo, né? E eu faço parte do grupo do Encontros Humanistas como coordenador externo, porque eu, como vocês, um dia eu fui participante, mas eu acabei falando demais e caindo nas boas graças do Fernando. Eu vou começar hoje, né, como o Fernando propriamente disse, né, a falar desses dois subcapítulos do livro, que são os primórdios do antissemitismo e os primeiros partidos antissemitas, né? Antes de eu começar a falar isso, eu gostaria de dizer que eu estou lendo Os Origens do Totalitarismo, mas com um viés de não me apegar muito a exatamente o que ela está descrevendo historicamente, mas sim me atentar ao movimento das coisas que estão acontecendo naquilo que ela está descrevendo. As últimas condições, o que ela vai descrever nesses dois capítulos, são literalmente a catalisação de um inimigo interno para que se venha a surgir o elemento do terror dentro da sociedade e, portanto, criar o governo totalitarista. Nisso, né, a gente tendo isso em mente, a gente consegue acompanhar melhor o que ela está descrevendo. Porque ela vai, de fato, acompanhar e descrever minuciosamente os movimentos históricos que aconteceram com os judeus para se criar os governos totalitários nazistas e fascistas, tanto da França quanto da Alemanha. Só que isso poderia ter sido qualquer outro grupo minoritário. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa equivocada, né, Guilherme? Pode ser qualquer grupo minoritário. Só que, no caso, para a Segunda Guerra Mundial e para o governo totalitarista do nazismo, foram os judeus. Hoje em dia, né, a gente pode discutir, né, muito mais as pessoas LGBTQIA+, especificamente pessoas trans, né, Estados Unidos, que eu diga, tem qualquer semelhança do Estado político atual é mera caso. Enfim, né, pegando então da onde o Fernando parou semana passada, que foi a dissolução do moderno feudal para entrarmos na construção do Estado-nação. Quando se surge o Estado-nação, se tem uma dificuldade do Estado em balancear a nobreza, o latifundiário e a classe média. Por quê? Uma vez que você perde o poder absoluto da monarquia absoluta, né, e esse poder se
se reclassifica para as demais classes, né, você tem que literalmente controlar, né, em qual mão está o poder dessas pessoas. Né? Isso é um movimento que não acontece simplesmente pela mão dos estados, mas sim um movimento auto-organizador. Né? Nessa situação, né, se perde para os judeus um pouco da categoria específica de serem a entidade, né, que tem que correlacionar a situação banqueira dos estados. Ao perder essa questão de empréstimo para os estados da, da questão feudal, eles perdem também o status protecionista que é concedido a eles pelo fato de eles serem judeus. Como foi descrito no encontro passado, né, exatamente o fato de que eles foram perseguidos como judeus foi o que possibilitou que eles se mantessem unidos como um grupo denominado judeus. Quando você perde essa proteção, né, você começa a então a ter que lidar com o fato de que você cai nos status quo que nem as demais classes. Né? Como disse, eu não anotei o nome do cara, mas eu vou pegar aqui. Na página 60, né, o Wilhelm Wunderbolt, né, declarou: amo os judeus realmente só em massa. Em detail, prefiro evitá-los. Ou seja, né, o que ele está dizendo é que os judeus têm um espaço como grupo utilitário, mas não como indivíduos. Uma vez que, novamente, né, a questão do Estado-nação surge com a ideia da igualdade. Se existe igualdade, as pessoas não podem ser tratadas de maneiras diferentes. Então, os judeus perdem o seu privilégio. O engraçado, né, é que a Hannah Arendt, ela tem uma posição completamente oposta a essa. Ela deu uma entrevista no que ela diz que ela não ama os judeus, porque é impossível amar um grupo, um povo, mas ela ama os amigos dela. Eu acho isso maravilhoso, porque isso casa completamente com a posição dela. Você tem que julgar o indivíduo pelo indivíduo. Se você ama um povo ou um grupo indiscriminadamente, para você cair num movimento tal como o nacionalismo, é um pulo. Como vimos hoje, o não Estado de Israel. Hannah Arendt já avisou. Assim, né? Uma vez que se perde o Estado privilegiado, esses grupos de judeus se vêem na necessidade de criar outros laços relacionais com a nobreza, para que mantenha a necessidade de conseguirem ainda ser as pessoas que emprestam dinheiro. Portanto, eles formam uma aliança com a nobreza através do casamento. Ao formar a aliança da nobreza com a nobreza através do casamento, acontece duas coisas interessantes. Primeiramente, né, apenas as mulheres judias se casavam com a nobreza para manter os laços familiares, enquanto os homens judeus se mantinham livres da família, para continuar com essa tradição. O segundo é o fato que, ao se unirem à nobreza, eles acabam se equiparando na opinião popular com a nobreza. Judeus e nobreza passam a significar a mesma coisa, apesar de que nobreza é uma coisa e judeus são outras. E dessa maneira, né, conforme foi se desenvolvendo a questão capitalista, acabando com o privilégio da aristocracia, né, foi enxergado como um movimento da classe média, da burguesia, como uma maneira de se acabar com a nobreza, acabando com os judeus. Uma vez que tais coisas passaram a se confundir. Isso vai levar, então, conforme dito, né, exatamente nessa diferença entre amar um povo e amar um indivíduo, que você passa, portanto, a poder ostracizar
a classe judia que não é banqueira, porque ela não tem mais uma necessidade inerente ao estado dela. É aquela coisa, sabe? A única coisa que me vê na cabeça, sabe? Aquele imigrante que trabalha, que não fica completamente dependente do Estado. É exatamente isso desse popularismo, né? Que acaba sendo criado assim. Porque você acaba tendo um rechaço à cultura judia, mas ao mesmo tempo se aproveitando da mão de obra que eles provém para o Estado. Nisso também surge um problema que é paralelo. Quando você perde o estado de privilégio de certos judeus que eram banqueiros, você passa a ter, então, né, que quando outros judeus vão entrando no mercado de trabalho, vão entrando, criando seus próprios bancos, né, você vai perdendo o privilégio pessoal de que certos grupos, de que certas famílias judias tinham. Nesse sentido, é como se o grupo ricos dos judeus não quisessem que o seu tratamento fosse igualitário para os demais grupos. Qualquer semelhança, né, com a classe média brasileira que se acha classe alta é mera semelhança. Né? Nesse sentido, é como se tivesse um ódio ao igual, exatamente porque eu tenho um privilégio percebido no qual eu não quero compartilhar com os outros. Ao fim e ao cabo, né, eu senti de que tudo isso foi, de fato, uma certa conjuntura econômica, e nesse sentido, uma conjuntura laborial, uma conjuntura social, né, que foi se estabelecendo através, né, dos séculos. Tanto que a Hannah Arendt ela vai trazer propriamente o Marx para trabalhar com ele, por uns certos momentos, dizendo que na Europa, né, na virada do século retrasado para o passado, se tinha difundido na classe operária, uma certa consciência de classe que não abarcava a questão dos judeus em si, que propriamente o Marx, o Marx, o Marx, gente, o Marx jamais tratou da questão dos judeus em específicos. Ora, se você for criando uma certa consciência de classe, né, sobre a desvantagem do capitalismo, se a gente pode dizer isso, né, você foi passando a associar não apenas a classe burguesa, a classe burguesa que já via os judeus como inimigos, a partir da sua associação com a nobreza, né, você também tinha a classe operária que passa a ver os judeus como um grupo que está simplesmente sugando o dinheiro do Estado, através dos seus empréstimos bancários. Né? Assim, nós temos, partindo para o próximo capítulo, a criação dos primeiros partidos antissemitas. Ora, como, como a Hannah Arendt propriamente implica, ninguém é santo. Por mais que os judeus eram confiados às finanças, né, exatamente porque eles não tinham laços de lealdade, né, na situação intra-europeia, porque eles não faziam propriamente parte das nações, né? Eles não eram franceses, eles não eram alemães, eles não eram portugueses, espanhóis, mas eles eram judeus. Eles podiam ser confiáveis porque eles não tinham aliança aos seus estados no qual eles viviam. Só que não ter aliança, né, não significa que eles também não passavam as pernas dos outros. Se abrem. Gente, minha câmera fechou só para mim? Tá bom, tá te vendo. Estamos te vendo. Não, minha câmera fechou para mim. Tá, estamos te vendo. Pois bem, né?
com a afirmação dos Estados-nações, né, e também a abertura para a classe burguesa, você tem uma quantidade maior de empréstimos sendo realizados e, paralelamente, dívidas de fraudes, porque a situação econômica persegue todo mundo. Quando tem, você tem a dívida, tem a fraude associada a uma classe, você acaba manchando e culpando essa classe pelo que está acontecendo, né, dentro da estrutura. Os judeus foram, obviamente, né, escolhidos como o bode. Usar a expressão bode expiatório aqui é meio pesado e meio ruim. Mas é o que aconteceu, né? Foram usados como classe significativa, né, da dificuldade de ascensão social e econômica após, o fim do Estado feudal, pois eles tinham ainda resquícios de algumas posições dadas por eles pelo Estado. Ora, se eu não consigo, por exemplo, abrir o meu pequeno negócio, é porque os judeus estão controlando o mundo. Ela questiona a vitimização que está no termo bode expiatório, né? Só que a questão, e eu acho que é algo que a gente pode até problematizar, né? É que a gente pensa que o bode expiatório, ao falar essa expressão, o bode não tem nenhuma culpa na situação, não tem nenhuma responsabilidade. Só que, por conjuntura histórica, o bode estava lá em algum momento e ele era propício, né? O bode poderia muito bem ter pulado da cerca e ido embora. Eu faço isso. Gente, eu vou anotar isso, gente. Brilhante, Guilherme. A teoria do bode que precisa pular cerca. Mas eu acho que aqui a questão, né, fazendo uma pequena divergência, é que o fato que exatamente a discriminação que os judeus sofriam foram o que possibilitaram eles se organizar como grupo. Se organizando como grupo, né, ainda mais um grupo do qual a percepção externa dele era de uma certa cultismo, se a gente pode dizer isso, né, você abre espaço para o imaginário persecutório dos outros. É como se o não compartilhamento do espaço fortalecesse a criação do outro inimigo. Né? Nesse sentido, exatamente porque eles se autossegregaram, né? foi, o que foi o que criou o ambiente propício para a perseguição deles, né? Como entidade, entidade vitimizada por inferencial do nazismo. Às vezes, quando a gente vai falar as coisas, a gente tem que falar de uma maneira bem específica, né? Não complica. Enfim, ótimo. Perdemos, então, da transição do Estado feudal para o Estado absolutista, para o Estado-nação, a capacidade, o fato de que se abre a ideia da iniciativa privada. Criando a iniciativa privada, né, o papel do Estado se torna, então, proteger os interesses da propriedade dos membros que estão dentro desse Estado. Ora, porém, né, surge aí a questão que eu comecei a falar antes. Se nós estamos passando, então, para a iniciativa privada, então nós estamos entrando para um modelo capitalista competitivo, no qual nós temos tanto a burguesia contra os judeus com associação à nobreza e a classe operária contra os judeus como uma classe que não é produtiva, porque eles simplesmente têm a manipulação do dinheiro. Quando os judeus, eu quero falar poderosos, gente, numa tentativa de simplificação, mas os judeus que tinham uma condição elevada maior barraram a entrada do judeu com uma quantidade
monetária menor, né, esses judeus que eram menos favorecidos passaram a entrar, então, competitivamente no mercado. Nós temos, então, aquilo que é percebido pela classe média, uma competição injusta. Afinal, né, um povo que é outro está entrando no meu país com vantagens acima de mim para competir pelo dinheiro que é raso. Assim, né? Quando, quando nós temos essa situação, né, que eu não quero ter que me repetir mais uma vez, então eu não vou me repetir mais uma vez. Essa situação, então, mostra a falha do Estado em investir, né, na sua própria organização, sendo necessário, então, que essa classe média que estava querendo ascender perdesse empréstimos desses bancos. Mas, uma vez que ainda se tinha no imaginário um certo, uma certa ligação dos judeus e o Estado, o ressentimento com o Estado que falha é transferido mais uma vez para os judeus. E é por isso que eu falo que é algo muito interessante que não tem como não chamar de bode expiatório. Porque muitas coisas foram confluindo na exterminação do grupo. Só que, se a gente pensar assim, de uma maneira mais pragmática, né, que eu acho que é esse o movimento que a Hannah Arendt faz, é que ela cria uma narrativa coesa desse desenvolvimento econômico e perseguição cultural. Isso não surgiu de nada. Isso não surgiu porque os judeus eram judeus. Surgiu porque os judeus eles estavam no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas que eram percebidas como erradas. É literalmente, né, a criação do inimigo interno. Você queria um inimigo, né, que sempre esteve lá, e ao depositar todos os males do mundo nesse inimigo e apontar esse inimigo, a exterminação desse grupo como uma solução para a população em geral, você consegue unir as pessoas contra esse grupo. Hoje em dia, a gente vai chamar essas pessoas de bandidos. Bandido bom, bandido morto, né? Por que o bandido está naquela situação, ninguém sabe. Ô, Fernando, assim, você complica pro meu lado, sabe? Porque aí você está pedindo que eu emita uma opinião política muito além das minhas capacidades como mero psicólogo clínico. Só... Guilherme, se quiser comentar depois que você acabar a fala, que se eu perco o gancho, eu vou anotando aqui, você pode comentar no fim, senão você perde o teu raciocínio. Mas é que se eu perco o gancho, eu vou esquecer. Não precisa me responder ponto a ponto, não. Depois a gente compartilha. A partilha é muito mais dinâmica, muito mais acolhedora do que eu ficar ponto. Não, é que eu acho que isso tem um certo pressuposto fenomenológico, sabe? Incutido nisso. Se a gente for pegar a metodologia heideggeriana, mudo é estrangeiridade. Né? Nós não temos condições prévias, portanto, o mundo é o lugar que nos acolhe. Só que nós somos estranhos nesse mundo. Então, nenhum de nós tem lugar no mundo. Só que nós precisamos construir o nosso lugar no mundo. Sim. Depois a gente debate. Eu só estou deixando aí. Não, mas aí tem a segunda questão, que é. Eu acho que a gente vai ter que ler a função humana depois. Mas assim. É que uma coisa é discutir a ontologia da situação, né? E outra coisa é discutir as suas repercussões políticas. Sim, a ontologia político-histórica, entendeu? É.
É o Heidegger no ser no mundo, outra coisa é a politização do ser, né? Porque assim, é exatamente porque não existe lugar no mundo que se pode ser perseguido. Sabe? É aquele tipo de coisa. A questão é, novamente, todo mundo pode estar no lugar errado. Depende do que acontece factivamente. Né? Enfim, né? Pois bem, nós temos então, né, quando o Estado falha a prover a ascensão social da classe média, e os judeus são escolhidos mais uma vez, né, como a sua associação ao Estado como alvo disso, né, nós temos então a ideia que nós podemos combater o liberalismo ascendente, que está falhando, com as armas do catolicismo, que vai contra os judeus como uma religião. E, gente, eu só fico pensando, né? Uma vez que o cristianismo, por sua base, né, tem uma certa ida contra o acúmulo de bens materiais, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Historicamente, né? Como se deu, né? Mas por texto, na Bíblia, se diz que é assim, né? Quando você então, né, tem a ideia da conversão inserida nisso, né? Você ganha a justificativa ideológica do combate. Por fim, né, nós temos, de fato, a criação do partido antissemita. Vindo toda essa articulação que estava acontecendo na Europa nesse tempo, né, você começa a juntar politicamente as forças para combater esse inimigo eterno de uma maneira que você possa apresentar a salvação para o Estado que está em decadência. Ora, como nenhum grupo pode deter todo o poder econômico, né? Na verdade, como nenhum grupo pode ter todo o poder político, né? Uma vez que se perde o poder da igreja, se perde o poder absolutista, você sabe que as democracias elas são representacionais, né? Você gera um frenesi que há a possibilidade de salvação se você matar aquele bode expiatório da vez. E aqui é importante, né, a ideia de que os partidos antissemitistas são supranacionais. Eles vivem a integração internacional do poder. Ora, porque se eu mandarei tudo, as coisas vão dar certo para mim. Nesse, assim, nós temos então a justificativa ao expansionismo. Sendo a justificativa ao expansionismo, o próximo fato é expandir. Não, gente, é isso. Dúvidas, perguntas, comentários, falei rápido demais. Falei meia hora. Obrigado, Guilherme, pela sua generosa e apropriada, né, partilha, né? Isso é uma partilha, gente. Estamos todos horizontais aqui, crescendo juntos. Eu quero, quem quiser falar, levanta a mão. Vou começar levantando aqui. Levanta a mãozinha aqui, vocês sabem, né? Tem o desenho da mãozinha, né? Levanta a mãozinha para fazer as partilhas, gente. E o bom do encontro é que a gente se estimula a partir da fala dos outros a despertar as ideias, né? Compartilhar as ideias. Isso que é o entusiasmo do encontro. Né? Ler o livro sozinho é uma solitude, quando a gente está aqui junto, a gente se estimula uns aos outros, né? Que nem o que eu tenho aprendido, gente, porque essa questão do totalitarismo é um tema que eu posso ter estudado a partir sob outras óticas do Foucault, a partir do Foucault e outros autores, né? Mas eu nunca tinha visto essa questão judia com tanta clareza, né? Porque eu acho assim, eu sempre confundia o judeu com alguma forma de aristocracia rica, né? Eu estou aprendendo que eles não são nem aristocratas, nem nobres. Eles podem até ter titulações de
concedidas pelos aristocratas, podem circular pelos ambientes da nobreza, mas eles são esse nomadismo, né? Até pela violência com a qual eles foram tratados historicamente durante séculos, né? Então, e justamente aquilo que o Guilherme falou, do estranhamento ontológico histórico, né? Entendeu? Isso demanda da gente uma empatia, porque a gente, de alguma forma, alguns de nós tá gerações aqui no Brasil, né? A gente se identifica com brasileiro independente da raiz que a gente tenha, né? Então a gente cria uma raiz cultural, né? E é importante salientar, isso eu tive um amigo judeu faz um tempo atrás, o judeu é uma cultura, é um povo que se identifica a partir de uma raiz cultural muito forte, transmitida pela memória, pelas gerações, uma consciência genealógica muito forte, e, ao mesmo tempo, está suscetível àquilo que o Foucault falou em Nascimento da Biopolítica, que é um racismo, mas não um racismo no sentido da cor da pele, mas um racismo de Estado, né? A gente está vendo uma configuração na Europa na qual um Estado se considerava superior aos outros e vice-versa, né? E que, através de uma série de guerras, de séculos e séculos de guerras, buscava se impor o seu status como uma racialidade de Estado, não é uma racialidade de pele, né? Então é preciso entender isso e que o judeu, ele dentro dessa circulação de relações de poder, ele às vezes viu o poder dele legitimado, às vezes o poder era esvaziado. Aquilo que o Guilherme mesmo colocou, que a partir do século XIX houve legislações que emancipavam o judeu, considerando um cidadão como todos os outros, mas internamente os judeus ricos não queriam se sentir iguais aos judeus pobres, não queriam perder seus privilégios, ou seja, uma rede de poder, né? Enfim, e reforçando que, na medida que a gente lê, a gente não precisa nem concordar com a Hannah Arendt, nem concordar com o que um facilitador fala ou o que o outro fala, né? Mas a gente vai assimilando e incorporando aquilo que tenha, de alguma forma, sentido para a nossa jornada, né? A Hannah Arendt, o que se refere a Hannah Arendt, ela diz que bode expiatório é uma imagem de inocência e que isso despe a questão da rede de saber de poder que todo sujeito historicamente situado está imerso. Ela não fala de subjetivação, né, gente? Então aqui a gente também está falando a partir do referencial de cada um. Mas eu fico muito grato. A fala do Guilherme é sempre maravilhosa, ajuda a compor esse tipo de estranheza do estrangeiro, né? É uma civilização judaica que se fortaleceu dentro do incessante estrangeirismo, né? Até se criar o Estado de Israel, que já é uma outra história. Eu não sei se a Hannah Arendt vai falar. Acho que não, né? Porque esse livro é antigo, né? Agora... Não, paralelo. Oi? É paralelo. A Hannah Arendt, ela viveu a comentar isso. Simultaneamente, né? O começo, né? O comecinho. Vai Comecinho. ter a banalidade do mal, a Tima em Jerusalém. Sim, sim. E veja, gente, esse capítulo me sensibilizou, assim, quando ele fala do surgimento dos partidos antissemitas, que houve um esvaziamento da oposição religiosa, que ele falava até de um pastor, né, que via seus cultos cheios de pessoas centrados no antissemitismo, e que isso acabou um pouco sendo esvaziado a partir da criação de partidos social-democratas, mas assim, e sempre a partir de um tipo de superstição mítica ao redor dessa figura da ameaça do judeu, né, e que isso aos poucos ia se consolidando subliminarmente e naturalizadamente no discurso dos partidos, que também tiveram momentos de expansão e de diminuição também, né? Até o advento do nazismo, né? Que aí vem com toda a força a máquina do terror, né? A máquina do terror e do horror. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Guilherme compartilhou. Quem mais quer compartilhar? Compartilhar ou leitura que fez, interrogação, ou afeto. Às vezes a pessoa não leu, mas despertou um afeto no encontro, né? Quem mais quer levantar a mão?
Renan levantou a mão. Só uma fala minha, acabando a minha fala. Entenda, gente, o interessante desse livro é que esse livro é contemporâneo. Veja como mitos, preconceitos, superstições são criadas no sentido do isolamento e do extermínio de populações e de diversidades, de pluralidades na contemporaneidade em vários países do mundo, a partir de justificativas míticas e subentendidas e naturalizadas. Esse livro é um livro de hoje, tá? Renan, por favor. E até pegando a sua fala, Fernando, é exatamente isso, assim, é mais uma reflexão. Obrigado, Guilherme, pela explanação aí, acho que ficou bem bacana o resumo que você trouxe para a gente. E fica uma reflexão de um dos pontos que o Guilherme trouxe, que foi a respeito desse grupo que foi fortalecido, né? Apesar desse grupo ter as suas diferenças ali, olhando para uma classe que talvez fosse uma classe mais baixa, uma classe mais alta, ainda assim foi um grupo que se fortaleceu muito, né? Hoje, evidentemente, você vê isso muito também nas nações, né? Grupos específicos que vão se fortalecendo dentro das nações. Eu olho muito para o lado corporativo também, né? Empresas e algo do tipo. Então, olha o quanto esse livro está atual, né? Nesse olhar, né? De pegar essa atemporalidade, né? Teve um outro ponto que o Guilherme trouxe também que eu achei bem interessante, que foi o fortalecimento dessa população e a maneira como eles criaram as suas riquezas, né? Apesar de ter muita coisa que aconteceu ali da classe mais minoritária, ainda assim, culturalmente, quando a gente fala de judeus, a gente tem a sensação de que é uma população que sabe trabalhar muito com dinheiro, que é uma população que está muito mais evoluída do que a população brasileira, por exemplo. E eu vejo isso muito forte através dessa constituição de grupo, né? Então, acho que foi mais essas reflexões assim que eu queria trazer e agradecer também, Guilherme, aí pelos comentários. Gente, como é bom estar com vocês, Renan, porque a fala dos outros vai reforçando e memorizando conteúdo. Tem um trecho aí desses capítulos que dizia que, atravessando a questão econômica, se acentuou um preconceito diante dos judeus cultos, né? Que os judeus cultos ocupavam espaço no funcionalismo, nas universidades, e que não só apenas o receio econômico, mas diante de um povo que, inclusive, diante das adversidades, teve que se fortalecer culturalmente, que ocupando espaços públicos, né, espaços de reflexão. Então, conjugava o financeiro e a cultura. Né? Mais alguém, gente? E só mais um detalhe, porque isso que é bom. Gente, eu estou feliz porque a gente vai fazer uma associação. Entenda que o raciocínio crítico, gente, é um raciocínio reflexivo. Você se levar pela boiada dos afetos do totalitarismo é muito fácil, porque é só replicar os preconceitos, né? Para resistir a um preconceito, você tem que pensar, você tem que criar condições de sentar e conversar e refletir. Isso às vezes é difícil no Congresso Nacional, onde as coisas. Nas redes sociais, gente, a tal das fake news. Fake news é só afetação, replicação de coisas, de ignorâncias. Ignorância no sentido de que são coisas que não foram pensadas. Né? Preconceitos repetidos, né? Replicados. Né? Miriam levantou a mão. Boa noite, Miriam. Oi, boa noite, Fernando, Guilherme e a todos. Então, você, levando um pouquinho assim, trazendo um pouquinho para o nosso Brasil, concordo com tudo que vocês três falaram. O Renan também, achei o que ele falou também muito bom. E como você falou agora das redes sociais e tudo, que me veio à cabeça uma lembrança, esse ódio, né? Porque isso aí, tudo que fizeram com os judeus é um ódio puro. E eu me lembro, na época que a Dilma foi reeleita, até eu fiquei muito afastada do Facebook, tirei um monte de gente, porque o ódio que teve contra
os nordestinos. Nossa, no meu Face, então, foi horrível. Era, gente, tem que matar, esses caras têm que morrer, não sei o que, era tudo isso que eu lia. Então, você falando dessa parte, por isso que eu lembrei que você falou agora, Fernando, dessa parte das fake news e de mídias e tudo, e eu lembrei, porque também os judeus foram muito massacrados, né, em relação a esse ódio todo que se criou com eles. E eu fiquei lembrando desse episódio, triste episódio, que aconteceu com a Dilma, na reeleição dela, que eu li bastante. Não sei se no Facebook de vocês também, vocês presenciaram alguma coisa. O meu teve direto, eu tirei um monte de gente e depois fiquei um bom tempo afastada do Facebook por causa disso. Eu achei, assim, uma coisa horrorosa. Então, era só isso para complementar, porque eu achei que foi muito bom que vocês falaram, vocês três. Fala muito potente a sua, Miriam, obrigado. Né? Que é que está, assim, é um exemplo de uma fala, de um preconceito irrefletido, né? Porque a pessoa cria uma categoria de subjetividade e vai replicando preconceito sobre preconceito e fazer esse povo preconceituoso parar para conversar, entendeu? Porque se para conversar, o castelo do preconceito, que se pulveriza, né? Porque não se sustenta a argumentação a partir de uma metodologia crítica, né? E a questão não é, né, gente, não é questão de partido A ou Z, é questão de Estado democrático de direito, da gente ter condições de dialogia, né, de elaborar, né? Entendeu? Não estamos aqui, não é questão de defender, seja lá quem for, mas é condição de pensar filosoficamente a democracia, né? Entendeu? Enfim, né? Como é que a gente se mune de estratégia diante de argumentos e os argumentos antidemocráticos são ditos com muita veemência, né, gente? Às vezes eu vejo essas falas no Congresso Nacional de certas polaridades que existem, a pessoa fala absurdos. Eu tenho uma certa formação acadêmica, carreira. Gente, eu me pergunto, se eu estivesse naquele lugar, como é que eu ia fazer uma defesa, sendo que o totalitarismo é tão violento, né? É tão afetador, ele é uma máquina, né? Um rolo compressor que passa com argumentos absurdos. Como é que a gente pega o gancho do absurdo, da ignorância, né? Entendeu? Estou compartilhando uma angústia, porque às vezes a gente que é do contexto acadêmico ali, a gente tem uma artesania de pensar, né? De articular um argumento com outro, né? A gente está aqui tentando fazer a nossa tessitura, o nosso tecido, né? A gente tem tempo, né? Uma hora e meia para a gente pensar junto. Agora, às vezes a pessoa vem com argumento, joga um preconceito, aquele preconceito viraliza, né? Vai que nem uma peste, assim. É vírus de peste mesmo nas redes sociais, né? Pestilento, né? Mais alguém quer comentar, gente? Boa tarde, Ara. Boa noite. Boa tarde. Olá, pessoal. Então, eu achei, gostei muito, né? Estou gostando muito da leitura, mas eu fiquei pensando em umas coisas que ela colocou, que, principalmente, assim, que me chamou a atenção, nessa questão dos judeus, né? Vistos, interpretados pela população como alguém contra, e ela coloca aqui isso também, né? Que as posições judaicas criavam obstáculo ao desenvolvimento capitalista. Eu fiquei em dúvida, porque eles eram financistas, eles financiavam, e eles recebiam, até quando veio aqui também a questão do canal do Panamá, como ela coloca aqui, e de uma outra corrupção, que eu achei que é muito atual, né? Nós estamos vendo a criação de offshore e tudo mais. Eles não recebiam, eles não participavam disso, né? Mas eles, de certo modo, ou financiavam ou recebiam esse dinheiro nos bancos. E aí, como foi esta construção desta imagem do judeu inimigo, né? Porque quando há no Panamá, e eu estive recentemente no Panamá e vi um pouco dessa história,
quando houve essa quebra da França, né, porque foram altos investimentos, essa população, que são os pequenos, eles foram desamparados pelo Estado. E por estarem desamparados pelo Estado, eles tiveram que abrir mão e pegar o dinheiro desses judeus. Quer dizer, diante do desamparo, vamos agora atacar aqueles que aparentemente estão comigo aqui, mas podem me socorrer. Eu acho que essas provocações do livro, né, às vezes me deram um nozinho também. Falei, mas em que caminho que estamos indo? Mas, e outra coisa que eu achei, a crítica que ela não faz crítica, ela faz um relato, né, da questão do marxismo. Não estou defendendo nada. Eu achei muito interessante, porque esse marxismo também é criticado pelas feministas, porque abandonaram a questão da mulher e focaram numa classe trabalhadora, de um modo geral, né, e num apagamento dos gêneros. Mas eu fiquei pensando, será que daria conta, nesse início de movimento, pensar nas particularidades, ou a gente só entende essas particularidades depois de um afastamento ou com o tempo? Gente, fiquei em dúvida, apesar da riqueza, né, e desse aprendizado que eu tive em relação estou tendo em relação ao povo judeu, que era tudo formado em fake news. É isso aí, mais dúvida. Guilherme. Pessoal, levanta a mão aí, aproveita. Estou só instigando, tá? Pessoas inteligentes como a Yara colocando questões, deve suscitar ideias de vocês, todo mundo aqui inteligente. Yara, querida, isso me suscitou duas coisas. Eu acho que é assim, uma coisa é o fluxo, a gente pensar sistema capitalista como um sistema que foi interpretado e estudado, e uma revolução que aconteceu a partir da Revolução Industrial. Outra coisa é a gente pensar no fluxo do capital em sistemas pré-capitalistas, entendeu? Os judeus, há séculos, eles trabalham com a questão do capital pré-sistema capitalista, entendeu? O capital enquanto, né, essa produção, o empréstimo visando juros, né? Isso daí é pré-revolução industrial, né? Então, eles sempre foram financistas, seja no pré-capitalismo, seja no capitalismo. Isso não está no livro, mas no século passado, os judeus tanto financiaram os primórdios do nazismo, tá? como a Revolução Russa, eles tiveram em vários... No livro tá, eles financiaram a Revolução Napoleônica, então eles sempre estiveram nesse fluxo dessa cultura financista, né? Isso não se restringe ao capitalismo, né? Entendeu? Eles estiveram pré, proto e no capitalismo, e continuam, né? Através dessa cultura financista deles, em constante atualização. E a outra coisa que a tua fala me despertou, o marxismo, gente, é assim, né? Primeiro que o marxismo tem bola de cristal, né, gente? O Marx fez uma leitura abrangente falando de questões estruturais, né, a partir da constituição do sujeito econômico, de classes que exploram os exploradores, e fez um trabalho lindo, magnífico, né? Mas essas questões dessas pluralidades, né? Primeiro que a afirmação de gênero da mulher como segundo sexo, né? Isso é algo que é afirmativo a partir de meados do século passado, se a gente pensar em Simone de Beauvoir ou outros autores, né? E a questão, então, da diversidade como um grande campo de exercício de direitos humanos é algo que está emergindo a partir dos anos 80, enfim, né? A questão que me incomoda, às vezes, no marxismo contemporâneo é como alguns marxistas, isso tem textos marxistas, que acham que as questões identitárias de gênero, de sexualidade e o identitarismo trans, por exemplo, atrapalha a revolução, né? Tem textos de marxistas ortodoxos que dizem que atrapalha, porque isso sai de um contexto infraestrutural e parte para a questão da singularidade como elemento político. Você falar da tua identidade sexual, da tua identidade
do teu processo identitário, de questões de gênero, questões raciais, né? Isso, embora se reflita em estruturas econômicas, isso também pode ser tematizado e defendido a partir dessa transversalidade da sua própria experiência, do teu corpo, do teu desejo. Eu acho que essas questões contemporâneas identitárias, sexuais, raciais e de gênero, né, trazem o político para o corpo, né, e não para a estrutura, né. Nesse momento, eu acho que elas são muito mais, no bom sentido, transgressivas do que você pensar num ideário de um marxista disciplinado com as suas camaradagens, e o desejo você deixa, o desejo, a raça, o gênero, você deixa para o lado de fora, né? É a minha opinião. Não sei se tem sentido para você, Yara. Eu falei porque você me inspirou, você é a minha musa. Não, é porque, em relação ao marxismo, eu acho justamente isso que colocou. Eu não sei se naquela época, gente, é uma situação extremamente complexa. A causa, né, do marxismo. Eu não sei se daria para entender as especificidades. Não, nenhum autor dá conta de tudo. Não daria conta. Eu acho que também muitos estudos, quer dizer, eu achei até interessante o que ela fala, que eles se deram conta quando perceberam as consequências, né? No início, até as críticas que se fazia, o Marx, como judeu, não prestou atenção. Gente, mas é muita coisa para prestar atenção. Classe, gente, judeu é a cultura. Eu imaginei que ele ouvia alguma brincadeira, até ria, né? Alguma coisa. Quando ele viu a consequência, aí a coisa ficou diferente. Né? Mas, e tem coisa que foi a história que foi vendo, essa questão do feminismo, essas outras questões trans, são coisas muito recentes. Sim. Aí eu concordo com você, que não dá hoje, numa posição de marxista, não considerar essas identidades, não sei se eu uso esse termo certo, mas que né? Não dá para não considerar. E não é porque isso não estava no ideário marxista que também vai desqualificar, né? Sim, não dá. Nós temos que atualizar, né? A gente tem que atualizar. E diz que as questões identitárias, sexuais, enfraquecem o movimento, né? Enfraquecem o ideal de transformação da sociedade. Né? Ninguém é absoluto, gente. Faz favor. Freud não é absoluto, Nietzsche não é absoluto, Marx não é absoluto, Foucault não é absoluto. Ninguém aqui dessa sala é absoluto, né? Nem do mundo, né? Guilherme levantou a mão. Heidegger, com certeza, não é absoluto. Nazista. Horrível aquele cara. Não gosto dele, não sei o quê. Complementando um pouco, né, a sua fala, Fernando, e aquilo que a Yara mesmo disse, né? É incrível, né? Eu não sei se você falou que o Marx tinha bola de cristal ou que o Marx não tinha bola de cristal. Assim, eu acho que o Marx tinha bola de cristal. O que está escrito ali no Capital, gente? Não tem como. O cara tinha uma visão assim de fora do que estava acontecendo. Eu acho que assim, prever o futuro, né? Nas suas estruturas mais básicas. Só que eu acho que a questão é que, de fato, é considerar círculo hermenêutico, sabe? A gente quer interpretar um autor para além do contexto no qual ele escreveu a sua obra. Isso é desonestidade, sabe? A gente está pedindo que o Marx considere um problema algo que para ele não era problema. E não era nem problema para a época dele, né? Isso não quer dizer que a gente não pode adicionar isso posteriormente ao que o Marx escreveu, mas ficar cobrando dele é meio chato. Não, cobrar de qualquer categoria. Agora, preconceito com outras formas de pensamento, faz favor. Não é? Mas, e realmente, né, os marxistas ortodoxos, né, eles vão cair muito em cima do identitarismo, né? E eu tenho que admitir, sabe, eu fiz uma posição muito chata, não por causa por causa da própria perseguição, sabe?
mas também que é uma dificuldade de autoanálise do que está acontecendo. É como se a gente tivesse que falar as últimas consequências, que o próprio pensar não mudou nada. Sabe o que eu acho, Guilherme? É que toda filosofia marxista forte, toda filosofia forte e importante na história do pensamento, filosofia, Marx, Nietzsche, Freud, Copérnico, entendeu? Cria uma corporeidade, entendeu? Sócrates, vai, vamos lá. Cria uma corporeidade, entendeu? E de repente vem outras, aí vem os contemporâneos. Foucault, ele mudou, ele não só redimensionou uma forma de pensar, mas também criou um outro corpo filosófico, né? Os fenomenólogos, né? A Sartre, né? Heidegger, entendeu? Isso também demanda um modo de vida e um outro corpo, entendeu? Tem corpos que tem filosofias por serem mais estruturais que são mais impessoais. Eu sou mais a psicanálise, por exemplo, é muito hermenêutica, entendeu? É relacionada com o sujeito, mas é hermenêutica, a fenomenologia epidérmica, né? Então, assim, criam corpos diferentes. Eu acho que tem uma disputa de resistência, é uma dificuldade de entender que quando você veste uma filosofia, você também está vestindo um modo de vida e um corpo, né? E, de repente, vem outras que vão revirar pelo avesso, entendeu? Vão revirar pelo avesso e que vão ocupar espaços políticos, né? Quando você vê deputada federal trans, onde ela se situa? Ela é do partido de esquerda, mas onde ela se situa? Né? Diante de uma tradição que talvez a gente tenha uma cultura do café com leite durante até meados do século passado, veio o PT fazendo essa radiância, né? Com todos os matizes de uma radiância possíveis, dando voz pelo menos do ponto de vista ideológico, para o proletariado e as minorias. De repente vem população trans ocupando um espaço, uma transversalidade, espaço nos espaços decisórios, né? Enfim. Vai querer encaixotar? Entendeu? Enfim, e o que vem depois? Daqui a 50 anos, 100 anos? Qual outra subjetividade? São processos de subjetivação que às vezes a gente consegue enxergar o viés da nossa contemporaneidade uns 20 anos para frente e uns 20 anos para trás. Né? E Marx, como o Guilherme falou, foi um grande visionário. Né? Ele ser um grande visionário não implica que ele tenha bola de cristal, Guilherme. Ele não era adivinho. Não era adivinho. Ele é profeta das equações que ele calculou. Ele não lia tarô, entendeu? Ele não lia China, não era astrólogo. Ele era... Mas assim, Fernando, falando tudo isso... Eu adoro ler tarô, tá, gente? Com todo respeito, são saberes perfeitos, né? Só estou dizendo que o Marx não era adivinho. Eu sou completamente cético, tá? Assim, eu sou cético de todos e qualquer coisa. A única coisa que resta para mim do cartesianismo é a dúvida. Duvido. Mas, assim, eu acho que as últimas consequências, sabe? O que essa conversa me instigou é, de fato, o quanto o pensamento reflexivo científico fez a estrutura da sociedade mudar. Porque essa é um pouco a crítica do Marx à pequena ciência burguesa. A gente desenvolveu a ciência a um certo nível, mas as condições de vida não mudaram, muito pelo contrário, pioraram. Né? É como se a gente tem tanta gente falando tanta coisa legal, tanta coisa interessante, mas mesmo assim, a opressão continua, a violência continua, a opressão econômica continua, sabe? Eu acho que essa é uma certa crítica que os marxistas deveriam ver, ao invés de ficar procurando bode expiatório na questão identitária, sabe? Não é isso, sabe? Mas é a própria dificuldade de se vencer as organizações e as complexações exploratórias. É quase, cara, que assim, se a configuração histórica, humana, fosse maléfica. Não sei se vocês acompanharam na mídia, né? Gravações que os golpistas de janeiro, né? Alguns militares estavam propondo campos de concentração. Vocês viram, gente? É gravação. É gravação. Gente,
essas questões, eu tenho certeza que as pessoas que trabalham com as questões identitárias, ou que são essa vanguarda, estariam na linha de frente do campo de concentração, gente. E aí depois viriam questões raciais, questões de gênero, atravessado aí a questão do comunismo, mas talvez comunistas, pessoas de linhas religiosas diferentes das que venceriam o golpe, entendeu? A gente estava à mercê de criação de campo de concentração no Brasil, gente. Entendeu? Vejam as gravações, procurem aí. Militar sugerindo para certos ex-presidentes vencimento do golpe, criação de campos de concentração. Tudo é muito contemporâneo. Eu não estou falando nem a favor nem contra, porque aqui é um espaço impessoal de uma universidade federal, não estou falando nem de partidos políticos, nem estou fazendo propaganda política. Só estou dizendo que existe no nosso país, como o tema é totalitarismo, existe no nosso país falas totalitárias, de tendências totalitárias. Esse é o tema no espaço público federal. Tá? Aqui é um espaço público federal, tá, gente? Que não é Fernando Pessoa. Se quiser, a gente faz um grupo de estudo e a gente conversa à vontade. Aqui é um espaço impessoal, laico, federal, tá, gente? E a gente cita, às vezes, figuras de totalitarismo. Eu defendo, eu estou há 17 anos na Universidade Federal. Nos espaços públicos, as pessoas são capazes de imaginar qual é o meu viés político, mas defender um partido ou outro não cabe na impessoalidade dos espaços de partilhas federais. Talvez quando a gente vai militar no sindicato, vai fazer uma passeata, e a gente. Mas espaços de ensino, né, mesmo que seja um espaço de troca, é um espaço impessoal. Renan levantou a mão. Eu não sei se ainda a gente tem tempo, mas nossa, pode parecer muito ruim o que eu vou falar agora, e aí me ajudem a pensar sobre isso. Quando você falou de campos de concentração, eu não sei por que minha mente foi direto à regionalização, assim, sabe? Será que já não vivemos em algo muito parecido, mas não com aquela entonação, né, do totalitarismo mais bruto? Quando eu penso em regionalização, eu estou falando nas cidades, né, nos bairros que são divididos, que têm as populações que são mais pobres, que ficam concentradas em alguns locais, que têm um saneamento básico muito ruim, que tem uma defasagem educacional muito ruim, e enfim, né? Eu não sei por que, Fernando, conforme você falou isso, eu fui tão longe a esse ponto, sabe? Será que já não vivemos isso num plano mental, né? Num fechar-se ali e deixar aquela mente reduzida? Enfim, tô jogando aí pra gente. Não é difícil o que você falou, é de uma lucidez extraordinária, gente. Eu moro numa cidade que é Santos, tem 700 mil habitantes, uma das cidades com maior índice de desenvolvimento econômico e educacional do país, e a gente tem um campo de concentração, que é na zona noroeste, das Palafitas, onde 15 mil pessoas moram no estado de hipervulnerabilidade, regidas pela tensão entre o narcotráfico e a polícia, né? Um espaço de extermínio, que as pessoas estão morrendo lá, né? E eu estou a quantos quilômetros de distância? 4 quilômetros de distância, né? 5 quilômetros, né? Será que o Brasil não vive uma guerra civil, né? As favelas, entendeu? Isso me lembra, assim, a fala brilhante do Renan, iluminadora. Semana passada eu vi, deve ter circulado nas redes sociais, é um psicanalista, esqueci o nome dele. Ele é descendente de judeu e ele perguntou para a avó dele, que vivia na Alemanha, mas vocês não viram que estava tendo morte de judeu, estava tendo quebra dos comércios, né? Caminhamento para o campo de concentração? Por que vocês continuaram? A avó dele virou e falou: mas hoje em dia você não vê as pessoas morrendo? Você não vê assassinato? Você não vê homicídio na favela? Isso não continua aqui? Entendeu? É que o brasileiro ele tem essa coisa do povo cordial, né, gente? E até alguns historiadores caíram nessa falácia, né? O brasileiro é um povo sangrento, sanguinolento. Né? Nós, brasileiro, nós, né? Se a gente pegar a genealogia da família da gente, em algum momento a gente fez alguma
tragédia, e talvez a gente, no lugar que a gente esteja hoje, a gente também possa correr o risco de fazer algumas atrocidades, né? Mas o Brasil é um país atroz, entendeu? O que se chama, que às vezes aí que entra, eu acho que a gente está produzindo juntos, né? Foi a fala do Renan que me fez. Uma coisa é a máquina do totalitarismo fascista, digamos, criar novos campos de concentração para se justificar politicamente. Outra coisa é aquela máquina que já está subentendida dentro de uma rede econômica, né? Eu acho que o Brasil é um país que tem um fascismo econômico, né? Entendeu? País piramidal. 4% da população topo da pirâmide e o resto, né? Que se exploda, né? Entendeu? E alguns governos mais sociodemocráticos, né? E outros explicitamente elitistas, né? O elitismo, ele cria campo de concentração, né? Não sei se tem sentido para você, Renan, e para todo mundo que está aqui. O Guilherme também levantou. Tem sentido, Renan? Partilha? Total, obrigado, Fernando. Obrigado você por ter compartilhado. O Guilherme levantou a mão, a gente já está indo para o nosso momento final, gente. Eu gostaria de falar primeiramente, né? Na verdade, vou falar em ordem oposta do que eu ia falar originalmente. Então, assim, eu acho que o Renan disse, né? Ele é muito sensível, exatamente o fato que acho que a gente se acostumou ao estado de exceção. O estado de exceção é a nossa norma, né? Por isso que talvez, né, como propriamente o Fernando perguntou, né, a gente não ache que quando essas coisas acontecem, estão acontecendo coisas fora do normal, né? Porque é exatamente esse o normal. Que essas coisas sempre aconteçam, né? E antes disso, né, é interessante, acho que a gente pensar qual que é a noção de educação da Hannah Arendt. A noção de educação da Hannah Arendt é literalmente preservação da tradição. A gente educa os outros naquilo que a gente considera essencial manter vivo. Porque a gente tem um espaço, não importa qual ele seja, que não discrimina entre coisas que vão gerar discriminação. Então a gente está literalmente tendo educação com manutenção da tradição que termina. Como já diria a Hannah Arendt, se a gente não... Para nós não temos intolerância, nós temos que ser intolerante a quem é intolerante. Né? Nós temos que literalmente escolher que tradição vive e que tradição morre. Mas isso é literalmente ter força política de impor isso. Fiquem para pensar, gente. Pessoal, a gente está acabando a nossa jornada de hoje. Agradeço a todos, todas e todos pela companhia. Eu vou projetar o nosso cronograma para a gente... Fiquem só para a gente ver o cronograma, que isso é importante, gente. A gente precisa preencher o quadro. Tá? Vamos olhar como é que está a nossa solidariedade aqui. Então, vejam, gente. Tivemos a facilitação do Guilherme. Semana que vem é feriado. Dia 8 de maio temos Yara. 15 de maio a gente tem Rosa. 22 de maio, Renan. 29 de maio, Giovana. Eu vou perguntar, gente, quem gostaria de facilitar dia 5 de junho? São 25 páginas sobre o exército e clero contra a república, o povo e a ralé, os judeus e os partidários de Dreyfus. Quem gostaria, gente? Alguém se manifesta? Abre o microfone e se manifesta? É 25 de junho, gente. São 50 dias. Entendeu? Você lê 4, 5 páginas em uma semana, você já montou. Alguém se candidata? Alguém se candidata, gente? Não precisam se amontoar. Abre o microfone e fala, que eu não estou vendo vocês. E depois, sequência, a gente tem 12 de junho, 26 de junho, 3 de julho. A gente Fernando, tem... Monique levantou a mão. Ah, Monique? Qual é o teu nome, Monique? Sim.
Eu estou um pouco receosa, mas vamos na coragem, vamos. Qual é o teu sobrenome, só para... Pode colocar o segundo, né? Ribeiro ou Lima. Ribeiro, tá bom. Então, gente, olha, aí a gente tem uma sequência aqui, ó. Seja bem-vinda, Monique. Tamo junto, tá? Obrigada. 10 de julho, gente. 4 meses, 3 meses. Racismo, gente. Olha que tema fascinante. Trágico, mas fascinante, né? Racismo contra uma nação, contra os cidadãos, unidade racial. Quem gostaria de facilitar, não é ser sabichão, não. É só facilitar, dar o seu olhar. Quem gostaria, gente? 10 de julho. São 16 páginas. O texto é um texto meio jornalístico, histórico, não é muita elucubração. Quem? Eu. Quem? John. John, fala, soletra o teu nome, eu não estou vendo você. John, vou pôr qual é o sobrenome, depois eu corrijo. Eu sei que é diferente. É J-O... H-N-N. N-N. N, 2 vezes a letra N. Final pois é. É isso? Johnny. Qual é o sobrenome, só para... Peterson. Johnny Peterson. Obrigado, Johnny. Boa leitura. Gente, a gente tem no dia 17 de julho a nova chave da história, o direito dos ingleses versus o direito dos homens. Imagino que vai falar sobre essa questão do colonialismo inglês, enfim, diante dos direitos humanos, né? Quem gostaria, são 17 páginas, gente. Sossegado. Júlio. Quem gostaria, gente? Abre o microfone que eu não estou vendo. O grupo somos nós, né, gente? Em algum momento vocês vão fazer, entendeu? Não tem mais gente, não vai? Entendeu? Nós somos os... Teve 80 inscritos, tem uns 40, 35 participantes. Vai ser a gente mesmo, entendeu? Não tem da onde... E o outro é raça e burocracia. Continente negro, né? Vai falar de África, né? De ouro e raça, questão racial. Tem uma questão, imagino que seja colonialismo inglês, e o outro, imperialismo inglês, né? E o outro, questão racial. Interessantíssimo. Júlio. Mais alguém? 18 páginas, gente. Uma oportunidade, gente. É uma solidariedade, uma oportunidade. Estamos juntos. Tem verticalidade aqui. Ninguém vai dar nota. Alguém quer se candidato? Senão a gente continua semana que vem. Em algum momento vai ter, né, gente? Os monitores, gente. Monitores. Bom, então é isso, gente. Por hoje é só. Então, vou finalizar a nossa gravação. Quem quiser conversar mais um pouquinho, a gente conversa, tá? Até semana que vem é feriado, até daqui a 15 dias, tá? Grande abraço e acompanhe no YouTube Lançado no Mundo.